Marujos, então, o diário de bordo do episódio de hoje, recebemos aqui Matheus Paixão, que é especialista em segurança, principalmente na área de embarcações de cruzeiro. Olha só que interessante. Ele falou sobre ISPS Code. Você sabe qual que é a relação dos atentados de 11 de setembro, atentados aéreos lá nos Estados Unidos, com a segurança do porto? Olha aí, falou de ISPS Code, não perca para você ficar sabendo. Falou do que pode e o que não pode entrar no embarque de cruzeiro. Ferro de passar pode, Marlon? Não sei. Não sei se Vai ter que descobrir, né? Que mais que não pode? Gente, drogas, tanta coisa. como é que é o Marlon? Drogas, como é que é o controle de drogas? A gente ficou tentando cutucar, ver se ele conta tentando descobrir como é que funciona pra ir com drogas a bordo. Não que ele queira ir levar, né? Só uma questão de segurança. É segurança total. As drogas no cruzeiro do Neymar? As drogas no cruzeiro. Extravio. Não teve. Não teve. Não. Vai ter que assistir pra descobrir, não tem jeito. Teve um monte de jogador droga lá. Só os Teve craques. craques a bordo, vamos dizer assim. Teve craque a bordo. O que mais? Mala, gente. Mala extraviada, passageiro extraviado, perrengues e até mesmo se morrer no caminho. O que acontece? Você vai ter que assistir pra descobrir, tá bom? Então assiste até o final. Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Gostaria de, como sempre, começar agradecendo quem nos apoia. O principal apoiador é você, que eu tenho certeza que já deu like nesse episódio, né? Você sabe que todo episódio é bom, então você já deixou o like pra nós. E quero agradecer também nossos queridos patrocinadores. T2S, tecnologia e software, soluções para o porto, para o comércio exterior, para terminais portuários, aqui representadas hoje por Ricardo Pupo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui contigo. E Marlon Alves, combinando listrinhas comigo, Marlon. Nem combinamos, né? Prazer estar aqui. Obrigada por estar a bordo novamente. E quem também nos apoia é a nossa querida Logcomex, inteligência de dados para comércio exterior, para mercado do comércio exterior. Conte com análise de dados, top da Logcomex, ok? Ainda bem que não é TV, né? Porque na TV não podia, antes, pouco não tempo podia atrás, ter listrinhas. Não podia ter listrinha, né? Agora as câmeras estão mais modernizadas, né? Agora é digital. E falando em modernidade, gente, hoje vamos falar de modernização na área de segurança. Como estão os controles no porto e até nos aeroportos, né? Por isso, recebemos aqui um especialista em segurança, que é o Matheus Paixão. Muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo a bordo. Eu que agradeço poder contribuir um pouquinho na questão de segurança portuária. E podemos debater o tema com tecnologia e as leis que envolvem toda a área portuária. Estou aqui à disposição de vocês. Excelente. É um prazer. Matheus, queria que você começasse contando como você começou, né? Como você foi parar nessa área hoje e trabalhando com segurança. Como foi teu início de carreira? Conta pra gente. Vamos lá. Eu comecei em 2008, 2009 na área portuária. Eu comecei no Concais, né? No terminal de passageiros, que é o maior da América Latina, na verdade. Então eu vim trilhando essa como estagiário, depois fui para a área administrativa. Logo depois, em 2012, eu fiz um curso na Polícia Federal, que aí eu vou explorar mais um pouquinho, que a gente chama de Supervisor de Segurança Portuária. Esse curso, basicamente, você é a interface do navio com a instalação portuária, pelo código ISPS Code. Então, em 2012, eu fui para Brasília, fiz esse curso. Então, é importantíssimo isso. Todo terminal, é legislação, todo terminal tem que ter esse homem de confiança entre as autoridades públicas de segurança com a interface do navio. Então, a partir disso, eu vim trilhando na área portuária, diversos cursos, diversos aprimoramentos, né, operacionais e táticos. E aí, eu também fiz uma outra faculdade de TI, aí pós-graduação, aí veio vindo durante esses 15 anos. E eu só trabalhei no Grupo ABA, né, que aí eu vou explorar um pouquinho o que é o Grupo ABA. E aí, em 2020, eu assumi a gestão de segurança patrimonial e portuária do Grupo ABA, onde envolve 11 empresas dentro do grupo. E o ano passado, a partir do ano passado, a gente também implementou algumas ações no Rio de Janeiro, na Bahia, e agora com o novo terminal nosso de passageiros do Termap, que também vai ser implementado o ISPS Code. Então essa é rapidamente a minha trajetória na área portuária. Então envolve passageiros, containers, granéis líquidos. Pouquinho de tudo. Nem um pouco diversificado. Não fazer nada. Eu brinco que a gente tem que pensar em vários momentos
qual o segmento que nós estamos, né? Muda a chavinha, né? Se a gente falar de segurança de passageiros, é um modal. Se a gente fala de segurança de container, é outro modal. E se a gente fala de granéis líquidos, também é um outro modal. Então, a gente tem que diversificar as equipes também para a gente poder atuar na área de segurança. E você começou como estagiário de que curso? Qual era a faculdade? Na verdade, a minha primeira faculdade foi turismo. Turismo. Uau! Olha isso, né? E aí eu falei, vou trabalhar no Concais, que eu vou trabalhar com turismo. E aí, na verdade, depois disso, eu tenho familiares, enfim. Na área de segurança, foi uma área que eu sempre tive um carinho e um afeto. E aí, logo depois, eu fugi um pouco dessa área, mas aí a área voltou para mim em 2012. E aí, depois disso, não larguei mais. E aí, eu fiquei na área de segurança. Aí, aprimorei, né? Com vários cursos e vários eventos. Então, foi indo. E aí, eu fui classificando. E hoje não saio mais, na verdade. É Aba Infra, né? O nome da... Isso, é o grupo Aba Infra. Então, a gente... Já que você perguntou, vou falar as empresas que envolvem o grupo. Sim. A gente tem em Santos. Dá tempo? Dá tempo? Dá, São 11 empresas, né? Na verdade, em Santos, a gente tem a Edmarco, que é container. A gente tem a Donai Química e a Donai East, que são granéis líquidos. A gente tem o Concais, né? Que é terminal de passageiros. A gente tem uma empresa de logística, que é a FCA Log, né? Que faz todo envolvimento de carga, de importação, exportação. A gente tem em São Paulo um posto de gasolina que é bandeira própria, que chama Atlantics. Olha. A gente tem a Argemil em Ribeirão Preto, que é uma base compartilhada de distribuição de combustíveis, né? A gente tem a Toronto, que também é importadora de combustíveis, dessas coisas. Eu vou lembrando. Aí a gente tem... Eu não contei. Aí a gente tem no Rio de Janeiro... Próxima crise de combustível, já sei pra quem ligar. Já. A gente tem o Pier Mauá no Rio, que é também passageiras. Aí a gente tem o Contermas, que é na Bahia. E agora a nova aquisição do grupo, que é o Termap, que é o terminal de Fortaleza. A nova aquisição aí pra gente ter passageiros lá, fomentar também o turismo naquela região. Cruzeiro também, né? Cruzeiro também. Então... E aí eu fui me aprimorando, aí eu fiz faculdade de TI, aí eu fiz uma pós-graduação em gestão integrada, que eu sou auditora de ISO 9000, 14000, 45000, SA social, então SA 8000. Então aí a gente veio vindo nessa trajetória de, eu sei que a gente vai falar também, mas de ataques cibernéticos, porque a segurança ela foi mudando, né? A segurança antigamente era aquele... cara de 2 metros ali, era né? pré-requisito, né? Aquela coisa meio bruta. Eu falo que foi mudando, né? Se a gente for ver hoje, a gente não tem muito confronto, né? Físico. Lógico que a gente tem a segurança pública, né? Mas hoje a tecnologia foi para um lado bom, mas também teve os ataques que hoje banco, essas coisas. Os ataques também mudaram, né? Não é mais aquele equipe armada, agora os caras no leste europeu, lá, no quartinho, no computador. Isso, então a gente também tem que se atualizar, né? Então isso também é importante. Sensacional. Vamos começar falando dos cruzeiros, que acho que é um assunto muito, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Não, todo mundo adora. O que você já viu acontecer? Porque assim, começando do começo, a gente falou um pouquinho você falou de SPS Code, né? Tem muita gente que não sabe, tem gente que nem era nascida quando começou esse negócio de SPS Code, né? Você pode contar um pouquinho da origem do SPS Code? Posso, vamos lá. Antigamente eu perguntava pros alunos, falei, gente, onde vocês estavam quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas? Aí a galera respondia, eu tava assistindo desenho, eu tava não sei o que, eu tava assistindo desenho. Agora a pessoa fala, não era nem nascido, o professor falou, meu Deus. É isso que eu ia falar, tipo, desenho, não era nem na faculdade, estão começando agora, nem era nascido. Então, antes de eu falar, eu também tive uma sensação dessa. Eu dou treinamentos, né, de introdução de SPS Code, toda a segurança portuária, tudo. E num treinamento desses, eu falei assim, gente, alguém aqui não conhece Ayrton Senna? Nossa. Aí, várias pessoas tinham nascido após a morte
do Ayrton Senna. Sim. Então acaba acontecendo isso, né? Alguém viu os ataques das Torres Gêmeas? Não era nascido. Exatamente. Eu não vou falar a minha idade, mas isso já classifica que a gente tá no... Já mostra o distanciamento. Eu descobri com meus filhos que hoje o Júnior é mais famoso que a Sandy, pô. Verdade. Caraca, mano. Eu falei, sério? Pra entrar molecada, o Júnior é mais famoso. Que isso? Muda, né? Muda. Um dia em sala de aula eu falei do Rambo. Aí todo mundo... Ninguém sabia que é Rambo. Que Rambo? Aí eu falei, caraca, mano. Muda, tem que atualizar né? os exemplos. Muda. Mas então, o código ISPS Code é um código internacional marítimo. Ele vem oriundo, né, do ataque das Torres Gêmeas, mas ele também vem da Convenção SOLAS 77, né, que é a salvaguarda da vida humana. Então ele vem já com essa robustez. E aí foi depois do 11 do ataque das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, por quê? Os especialistas, né, a Organização Marítima Internacional, viu que o quê? Que já tinham tido ataques pelo ar, né? E por terra. Onde não tiveram ainda um ataque de expressão? Pelo mar. E como cada país adotava a sua lei, né? Ficava complicado. Um navio de passageiros ou um navio de carga, vou atracar no Brasil, é uma forma de segurança. Vou atracar na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é uma outra forma. Então, unificou-se esse código para todo mundo falar o mesmo idioma na segurança marítima. Sim. Então, ficou uma forma mais fácil de você consultar se aquela instalação portuária ou aquele navio segue o código ISPS Code. Porque aí você já sabe que já vem um procedimento pronto, né? Sim. Então, vem disso depois do ataque no ar. Era o único lugar que não tinha uma legislação aprimorada. Então, foi um acordo de 174 países sobre isso. E aí, classificou, né, do governo sobre algumas leis marítimas para poder combater ataques, incidentes de proteção. Então, foi resumidamente, bem resumidamente, ele surgiu disso. Então, hoje no Brasil, quem rege essa legislação e esse código é a Comportos, né? A Comportos, ela vem no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça que determina pela Comportos, que é a Comissão Nacional de Portos, toda a resolução. Hoje nós estamos na resolução 53, que é a que está válida perante ao ISPS no Brasil. E aí, depois da Comportos, vem a CESPORTOS. A CESPORTOS é a comissão estadual, né? Então, assim, o estado de São Paulo tem uma CESPORTOS, o estado do Rio de Janeiro tem uma CESPORTOS, todos os estados têm, que depois elas se reportam a Comportos. Então, as auditorias são feitas pela Comportos, mas a cada estado, igual os terminais que eu tenho em Santos, eu me reporto a CESPORTOS São Paulo. Terminal que eu tenho no Rio, eu me reporto a CESPORTOS Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, só que todas se reportam a Comportos, né? Que hoje tem um presidente que é o Dr. Marcelo João, que é um delegado de Polícia Federal, super experiente, conceituado, que é ele que é o presidente da comissão. E o que mudou antes do ISPS Code, depois do ISPS Code, os portos tiveram que adotar equipamentos, medidas, equipes, tecnologias que não tinha antes? Sim, na verdade, a Comportos, né, a resolução vem com vários itens de tecnologias, né? Controle de acesso, ele tem que ser informatizado, né? Câmeras, né? Aí a gente tem as câmeras de alta resolução, de normativas tanto da Comportos como da Receita, né? A gente tem a Coana 143, que é a nova no momento, né? Que veio com algumas resoluções também. Então, assim, câmeras, controle de acesso, carga, né? Se a gente for falar de carga de passageiros, mas vamos falar de passageiros para a gente não misturar. Controle de acesso, câmeras, scanners, né? Então, assim, tudo isso é obrigatório numa instalação portuária para a gente ter uma certificação. O que é isso? A gente tem uma declaração de cumprimento, que toda auditoria de 5 em 5 anos, a Comportos vem e audita a gente.
Se a gente cumpre com esses requisitos, a gente tem mais 5 anos pelo ISPS. Então, os itens são controle de acesso, tecnologia, né? Tecnologia da informação. Então, hoje, para a gente receber essa declaração de cumprimento, a gente tem um estudo de avaliação de risco, que a gente tem que apresentar e ser aprovado. E a gente tem um plano de segurança que a gente tem que apresentar e ser aprovado. Dentro desses itens, tem toda a vulnerabilidade, inclusive de tecnologia. Se a gente tem um controle de acesso manual, a nossa vulnerabilidade vai muito alta. Então, assim, se a gente tem uma tecnologia, biometria, se a gente tem reconhecimento facial, se a gente tem um scanner que já é mais moderno, com coloração mais aprimorada, né, de orgânico, inorgânico, metal. Então, tudo isso, o ISPS veio para a gente poder combater todos os itens que a gente fala de ilícitos, né? Que aí são pirataria, ataque armado, tráfico de drogas, armas, tudo isso que o ISPS vem para a gente tentar deixar o porto um pouco mais seguro. Sim. E tem até uma carteirinha, né, do ISPS Code que permite acesso a áreas diferentes. Isso, a gente tem... Você conhece bem o ISPS, né? Fica mais fácil assim, né? Na verdade, a gente tem alguns níveis de segurança, né? Junto com essa, a gente fala da faixa primária ou não, né? Aqui, se a gente for falar no estado de São Paulo, a autoridade portuária, né? Que nós somos um condomínio, então tem a autoridade portuária. E aí, cada função permite se a gente pode ir na área primária, na faixa primária, e também se a gente pode ir a bordo. Então, hoje a gente tem uma tarja vermelha pela autoridade portuária que você tem acesso à faixa primária, mas você não tem acesso a bordo. Se a gente tem a tarja verde, a gente tem acesso à área primária e acesso a bordo. Mas isso não quer dizer que a gente pode subir a bordo. O navio também tem que permitir a gente subir a bordo. Claro. É só visualmente a guarda portuária, que é a guarda que faz a segurança no porto, ela visualmente fala, não, essa pessoa tá aqui, tá identificada, ela pode estar aqui ou não, tá? Mas existe... Às vezes as pessoas confundem, eu tenho tarja verde, eu posso subir em qualquer navio. Não, o navio tem que permitir também, claro, né? Você tá entrando na casa dele. Então, além disso, a gente, se vocês perceberem, e todos que estão assistindo vão começar a olhar, todo terminal portuário ele tem uma placa de nível. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu ia falar isso. Eu tive o prazer de realizar um sonho da minha vida agora esse final de semana, de subir a bordo de um navio. E aí, o primeiro vídeo que eu gravei, a primeira coisa foi, olha aqui a área verde, número 1, tava lá, tava direitinho o acesso, né? A gente recebe um crachá, tive que passar pelo scanner, teve um cadastro prévio que eu já tinha mandado os dados pra fazer o cadastro, Receita Federal, chegou lá, pediu o RG, tirou foto, foi toda uma cerimônia, né, que é necessária para ter o controle, porque todo mundo tem que saber quem tá lá, que hora tá lá, o que foi fazer, né? Na verdade, isso que você fez é ISPS com área alfandegada, né? Então tem o BDCC junto com o controle do ISPS, né? BDCC. O BDCC, que é o Banco de Dados Credenciado Comum, que é da Receita Federal. Então, se você não tem o crachá da autoridade portuária, toda vez que você vai no terminal, você vai ter que fazer todo esse cadastro para entrar e sair. Aí a gente fala de safety e security, né? Que sempre se misturam, até no inglês, né? Por quê? Se acontece algum incidente dentro do terminal, pode ser uma explosão ou na área da segurança, um ataque armado, um envolvimento de sequestro, ou a segurança, né? O SSP, que a gente chama, ou o gestor de segurança, ele precisa saber exatamente quantas pessoas tem dentro para ele poder agir sobre isso, ou recuar todo mundo, evacuar todo mundo. E se ele não achar, tem 100 na lista, tem 99, para a gente da segurança não acabou a ocorrência ainda. A gente precisa identificar. Então, tudo isso, às vezes as pessoas não entendem e falam, que chatice, eu tenho que dar... Mas numa hora que acontece um fato, isso é importantíssimo para a gente classificar e até salvar vidas. Então, é nesse sentido. Então, voltando do nível, só para a gente finalizar, quando a gente tem o nível 1, é bom explicar isso, tá tudo muito tranquilo e você pode adentrar e pode fazer, que é o nível normal sobre isso. Quando a gente tem o nível 2, que é um nível elevado, vem sempre o número e a escrita, né? Então, você vai ver sempre nível 1, verde, escrito normal. Nível 2, elevado, né? E nível 3,
é um risco eminente. Salve-se quem puder. Então, assim, quando tá nível 2, algumas situações podem ser desconfortáveis para quem está visitando ou o próprio colaborador, mas é necessário. Isso rege no nosso plano de segurança. E a gente tem que agir um pouco mais rígido. Quem sobe esse nível? Às vezes é uma curiosidade de todo mundo. Quem sobe o nível é a Sesportos, junto com a Comportos. Não é o terminal, né? A instalação portuária. Que às vezes fala, ele não gosta de alguma coisa, vai subir. Não, a gente não tem esse poder da instalação portuária sobre isso. Sim. E eles fazem isso com que periodicidade? Então, Eles na verdade... visitam o terminal para definir. O nível, ele é definido por N critérios, né? Mas o terminal pode se sentir... veio uma ameaça para o terminal, ou alguma coisa de greve, de tumulto ou de invasão. O terminal, a instalação portuária, manda isso para a Sesportos. A Sesportos eu esqueci até de falar, mas é um colegiado. Isso se vocês quiserem ajudar nessa definição de forma mais proativa, né? Mas quando o terminal vai iniciar a operação, vem alguém da comunicação da comissão de portos para avaliar isso? Não, na verdade, quando a Sesportos e a Comportos, ela pode vir a qualquer momento no terminal, tá? Avaliar a segurança ou qualquer coisa, mas inspeção. Eles fazem isso com alguma periodicidade? Fazem, por ano? fazem. E mas sem dizer a data, né? Sem dizer a data. Então, igual no terminal de passageiros, se a gente for ver, o colegiado, ele envolve... Preciso lembrar para todas as autoridades depois não... é Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Marinha, a Polícia Militar também tá junto, né? Que engloba o Estado de Segurança Pública, ANTAC. E chega uma comissão mesmo com um monte de gente. Chega uma comissão, às vezes perguntando alguma coisa, ou na auditoria, ou no terminal de passageiros a gente tem... Todo dia de operação a gente tem a Polícia Federal, Receita Federal... ANTAC, todos esses órgãos estão no terminal, então eles podem não estar na comissão, mas todos os órgãos estão lá. Sim. Então, assim, ou às vezes, voltando do nível... Eles devem interagir entre eles, né? Isso, e do nível, quando a instalação portuária se sente ameaçada por alguma coisa, algum incidente de proteção, ela manda um ofício ou um e-mail para Sesportos falando, Sesportos, eu quero que você avalie se há a probabilidade ou não de aumentar o nível de segurança. Por quê? Você aumentando, a sua instalação fica mais robusta e fica com menor possibilidade de alguma intrusão ou de um incidente de proteção. Sim. Então, a Sesportos avalia isso e ela sobe o nível não. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em 2018, a greve dos caminhoneiros, que foi a nível Brasil. Sim. O Porto de Santos foi um dos mais afetados e o último a ser desmobilizado para isso. Todas as instalações portuárias, nós ficamos em nível 2, né? Fuzileiros navais, veio toda aquele aparato de forças armadas, tudo. Aí, subindo o nível, o governo tem relação com isso e manda reforçar a segurança? Também, o governo também tem relação com isso. Como está acontecendo agora, só que agora é eventual, né? Isso, agora a GLO, né? A Garantia da Lei e da Ordem. Sim. Mais marítimo, né? É mais a nível de porto do que das instalações portuárias. Sim. Então, assim, o governo resolveu intensificar uma fiscalização maior. Mas pode ser que a Comportos entre e fale assim, ó, já que a gente está com isso e a gente tem algumas informações sigilosas, o porto inteiro vai subir. Aí a gente recebe um ofício dizendo, ó, sobe nível 2. Aí tudo aquilo que a gente escreve no plano de segurança, a gente tem que aplicar. Tem que aplicar. E a normatização... já em função do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a normatização da Secretaria e da Comissão prevê já o que a instalação portuária tem que fazer em caso de enchente ou de previsão de enchente, alagamentos, essas coisas? Sim, a gente... Porque eu vi que teve uma reportagem até que a polícia foi retirar carregamento de fuzis, de armamento do aeroporto de Porto Alegre, né? Para evitar possíveis saqueamentos. A gente tem clientes lá no sul, no Tecon Rio Grande, né? Mas lá eles ainda estão operando, né? Mas em Porto Alegre também tem, não é muito expressivo, mas tem alguns terminais lá, né? E tá tudo embaixo d'água lá, né? Sim, existem alguns critérios, né? Isso é mais safety, né? Do que security, mas com certeza a Sesportos local deve ter feito algum procedimento e a Comportos para aquele local específico, né? Então a Sesportos, ela é do Estado. Estado. Então, assim, provavelmente E a Comportos é nacional. É nacional, mas provavelmente não vai afetar o estado de São Paulo, né?
vai afetar lá o estado, sim. mas a gente prevê, eu vou falar como um plano de segurança e avaliação de risco, porque isso é a nível nacional. Sim. A gente prevê tumulto, invasão, inundações, como que a gente pode agir num sistema offline, numa redundância. Tudo isso tá escrito. Tem plano de que o que evacuação, aconteceu tudo lá, isso. infelizmente, né, a gente tá totalmente solidário, foi uma coisa que não se Muito esperava. rápida. Não é parecido, lógico, mas é igual a Covid que apareceu pra gente e a gente também não sabia como tratar essa situação. Lá é a mesma coisa, como inundou, parou as operações, né, do estado inteiro, mas eu acho que na volta vai ter que existir uma solidariedade da segurança pública junto com esses portos, de ir com calma, porque deve ter sido afetado muita coisa de tecnologia e de segurança, né? Mas como você falou, é um absurdo, mas existe. Vai lá, ainda faz saquear. Eu vi as matérias de gente presa, porque, né? Infelizmente ainda revela o lado do ser humano, né? Revela o lado do ser humano. Tem alguma coisa lá de prevenção contra ataques alienígenas ou zumbis, essas coisas? Não sei, de repente, né? Ai, que tudo contra-ataque. Na verdade, eu brinco, até nos treinamentos, que às vezes as pessoas falam assim: mas esse código ISPS Code é o código do MacGyver, né? Porque assim, a gente tem que ver... Olha que também não sabem que é MacGyver, né? Se não sabem que é Rambo, não sabem que é MacGyver. Me desculpa, mas podem colocar no Google, né? Que de repente vão saber quem foi MacGyver, né? Pra quem não sabe, era um seriado dos anos 80, né? Que o cara fazia bomba com silver tape e fósforo. Ele sempre tinha clipe, silver tape e fósforo. E sempre dava certo, sempre dava certo. Mas aí eu brinco, porque a gente fala em 6 itens, né? Ataque armado, tráfico de drogas, tráfico de armas, alguns itens que a gente acha que nunca aconteceu, né? Vamos falar no Porto de Santos. Mas de todos os itens que a gente combate do ISPS, o único que não aconteceu e não vai acontecer, né? Mas é um terrorismo bem forte e explosivos, né? O restante, a gente já teve dentro do Porto de Santos. Então, é um código bem atual, né? Para quem trabalha na área, sabe que é um código bem atual e bem sério sobre isso, os requisitos. Então, a gente faz isso todos os dias, mas a gente tem essa... Agora fiquei curioso, você falou, a gente já teve. Conta pra gente, o que você já viu acontecer, assim, de um amigo seu? Mas a última... Não lá, mas que você ficou sabendo que aconteceu em outro terminal. Em outros lugares, sobre outra jurisdição. Falando dos níveis, a última vez que subiu pra nível 2 foi na greve dos caminhoneiros ou já teve? Não, já teve. Já, assim, não é constante, mas assim, Tá todo ano... por causa da GLO, não? Não, o nível não subiu pela GLO. No mas foi só porque a GLO ela não faz um terminal, né? Ela tá fazendo a segurança do canal e a segurança marítima total. Então, assim, o nível 2, ele não é constante, mas já é habitual pra gente. Porque, assim, às vezes uma greve, né? Do Ogmo em algum terminal de containers, que é muito mais frequente do que o terminal de passageiros. Mas qualquer greve ou tumulto ou uma tentativa de invasão em algum terminal portuário, alguma instalação portuária, isso gera, sim, uma preocupação da segurança pública, que é esses portos. E às vezes ela sobe o nível até para pedir auxílio a algumas forças, né? A mais específica, especializada naquilo. Então, assim... Esse ano já subiu o nível 2. Já chegamos no nível 3? Então, essa é a curiosidade de todos, né? O nível 3, graças a Deus a gente nunca subiu ao nível 3. Mas o nível 3 até é bom para vocês entenderem. Nem na época do Covid? Não, é porque na verdade. Interrompeu. Da Concais, né? Mas não. É que o Porto não parou. O Concais deve ter sofrido muito na pandemia,
financeiramente porque, né, ficou sem operar. Mas vocês têm outros terminais, o grupo tem outros terminais, e esses continuaram operando. O porto não parou, né? Até porque chegavam muitas mercadorias pelo porto, né? Acho que foi até uma ajuda. Sim. Mas o passageiro em si, o turismo foi muito afetado, né? Então, aeroportos, portos que trabalhavam com o turismo, eles foram afetados. A gente teve uma paralisação do final de uma temporada e a outra temporada 2021 não aconteceu, né? Sim, por isso. E quando aconteceu, quando aconteceu mais ou menos, a gente retomou com 70% só, a gente veio com todos os cuidados, né? Com toda o carinho que o tema merecia, mas eu acho que a gente precisava também fomentar a economia, precisava voltar a operar, porque muitas famílias dependem disso, né? A gente fala aí de 1.000 pessoas, né, operando numa temporada de cruzeiro, um valor expressivo para a cidade, então assim, a gente precisava também voltar. Mas nos terminais que continuaram operando durante a pandemia, nem neles subiu o nível? Não, foram 2. Na verdade, porque era um combate a um vírus, né? Não é uma ameaça, sabe? Não é uma ameaça. A ameaça era para os colaboradores, né? Sim. Então, mais safety foi atuante nessa área, né? A gente teve muitas normativas internas do grupo para poder proteger o colaborador e não afetar a família, né? Porque teve um momento que o Covid era da rua para dentro de casa. E depois o momento foi de dentro de casa para as empresas, né? O colaborador conseguia, mas a família estava infectada e aí voltava. Então, foi umas coisas que a gente aprendeu muito, né? Sobre isso. Mas o nível 3, que eu saiba, né? Foi cogitada a possibilidade na greve dos caminhoneiros em 2018, tá? Porque o nível 3, ele é um pouco mais sério. Até vocês podem colocar lá no ISPS. O caso do incêndio aqui na Lemoa. Então, ali teve na outra carga e depois teve aqui na Lemoa, na Local Free e depois teve aqui na outra carga. Mas não, porque foi algo específico, né? Terminal só, né? Então, isolado. Então, lá deve ter sido. Isso, lá deve ter subido uma prática de controle e tudo, mas não... o ISPS ele é mais voltado para security, né? Então isso é um pouco mais safety. Lógico que se um safety afetar o security, uma portaria, um controle de acesso, ficou vulnerável à instalação portuária, talvez sim a Sesports fale, não, vamos ajudar e vamos subir o nível para a gente proteger uma instalação portuária. Mas o nível 3, resumidamente, a gente entrega o nosso terminal, a instalação portuária, para as Forças Armadas junto com a segurança pública. Entendi. Então, nós não temos controle sobre isso. Quem está dentro da instalação vai ficar e quem está fora, fica fora. Ninguém entra, ninguém sai. Então assim, resumidamente, bem resumido. Então, o nível 3... Só quando for ataque zumbi. Pode ser. Então, o nível 3, ele vem nisso. Então, a gente não tem mais controle. Aí quem controla é o GSI, né? Que é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, junto com as Forças Armadas e a Segurança Pública. Então, É caos total. Então, assim, nível, a gente brinca, eu dou risada, mas a gente brinca que isso não vai ser bom para ninguém. Sim. Mas, se tiver que acontecer, eu tenho certeza que as autoridades competentes vão fazer, mas tem que ter uma ameaça eminente sobre algo sério, né? A gente brinca que os terminais de passageiros são bandeiras, maioria dos Estados Unidos, da Itália, então a gente, no passado um pouco, a gente tinha essa preocupação até, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia também gerou, poderia afetar, né, a gente tem tripulações de todos, mundial, então a gente tem russos, a gente tem ucranianos, então algum momento poderia acontecer alguma coisa, então a gente também tem essa preocupação a nível mundial sobre do que está acontecendo e que pode refletir. Sim. Na greve dos caminhoneiros, quanto tempo demorou para voltar para o nível 1? Eu lembro que foi uns 6 meses, mais ou menos. Nossa, agora você me pegou, hein? Mas foram meses. Eu não lembro, mas assim, foram meses. Eu lembro, eu trabalhava em um terminal portuário e a comissão falou assim, cara, vai pro nível 3. E todo mundo ficou apavorado, né? Então tinha clientes ligando pra mim, cara, eu preciso da minha carga. Eu falei, eu faço o quê, cara? Não dá, tira, né? Achava que era fácil, mas não era fácil. Mas foi por volta de uns 6 a 8 meses, mais ou menos, né? Eu não me recordo,
Mas, assim, eu lembro que esse assunto foi porque até o oxigênio Sim. nos hospitais, eles Exato. barraram na Anchieta. E aí precisava abrir essa frente para poder chegar. Uhum. E para abrir essa frente, às vezes, numa greve, infelizmente você tem que usar de força, né? Sim. E era um momento que se subisse o nível 3, teria que usar de força para poder liberar pelo menos... Lascou tudo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas para voltar pro nível 1 tem que estar totalmente controlado. Isso. 100% controlado. Totalmente controlado. A gente não tem essa previsibilidade, assim. Subiu nível 2, aí tá lá escrito 10 dias a contar dessa data. Não, sobe nível 2. Indeterminado. Indeterminado. Aí volta pro nível 1. Há uns 2 anos atrás, a Cesportos e a Comportos adotou, antigamente subia o nível a nível do porto. Quando subiu o nível, se fosse passageiro, granel líquido, container, todos tinham que subir. A partir desse momento, eles fizeram um estudo que às vezes eles sobem a margem direita. Só os terminais que são na margem direita. Que às vezes a ameaça tá aqui, né? A gente não sabe, mas provavelmente. Os terminais da margem esquerda. Talvez foi alguma coisa na margem esquerda. O terminal de passageiros, que nós somos diferentes no porto, né? A gente trabalha com passageiro. Então, para não ficar, às vezes, onerando, porque tem um custo isso também, né? Porque a gente reforça a segurança, reforça pessoas, então isso tem um custo. E para também não fazer isso, mas se tiver que ser o porto inteiro, também vai ser. Depende da ameaça. E quem determina se vai subir ou não é a Cesportos. Cesportos e Comportos. E Comportos, as duas. Teve 2 anos que teve alteração. No terminal agora de passageiros, teve a mudança para o nível 2 ou tá no nível 1? Não, nível 1. Nível 1. Nível 1, graças a Deus. E até uma dica para os passageiros, o que pode e o que não pode fazer dentro do terminal, porque ali é um recinto alfandegado. Isso. Tem muitas curiosidades nesse sentido. Até pra minha mãe, que é folgada pra caralho quando vai pra navio, deixa uma dica pra ela, o que pode e o que não pode fazer. Na verdade, existe uma diferença, né? Se a gente for classificar de aeroportos e o terminal de passageiros. No aeroporto tem uma área pública ali, né? Qualquer pessoa pode ir ali, Pode entrar. e aí você passa de um controle ali biométrico ou do voucher, e você acessa uma área De já embarque, com né? scanner, de controle, e você vai ficar ali só o passageiro. No porto, atualmente hoje, infelizmente, a gente não tem essa área pública. A gente já entra numa zona portuária primária controlada. Sim. Então, Quem entra já tá... no terminal de passageiros, às vezes a pessoa fala, mas eu queria visitar. Infelizmente, hoje, até pela logística, a gente não tem esse espaço. Então, a pessoa pode deixar a pessoa, mas ela já passa de uma área de critério de segurança e ela já está num lugar seguro. Também é importante ressaltar que você não vai ver ninguém te abordando, ninguém te pedindo dinheiro, porque ali dentro já é uma área de controle, né? A gente fala uma área controlada e depois a gente vai para uma área restrita, que é passando pelo scanner, todo o procedimento de segurança e embarcando a bordo. Outro dia eu estava dando uma disciplinazinha, uma aulinha de empreendedorismo para agentes de turismo. E aí eles estavam comentando que tem alguns controles, igual você estava falando ele perguntou do aeroporto, né? O acesso no aeroporto é diferente do acesso aqui no porto. Tem uma diferença que eles contaram que eu não sabia. Quando a pessoa vai pegar um cruzeiro, é que eu nunca fiz. Música triste, por favor. Nunca fiz um cruzeiro. Quando a pessoa vai pegar o cruzeiro, ela entrega o passaporte pra alguém e só vai pegar depois. Tipo, não fica durante o cruzeiro, não fica com ela, não é isso? Não, vamos lá. Explica aí, porque tem gente que fala, como assim? Não, vamos lá. Vou entregar meu documento pra você me devolver quando? A questão do passaporte é quando você faz um cruzeiro internacional. Isso. Internacional que a gente fala na América do Sul aqui é Argentina, Uruguai. Então, assim, quando você vai fazer o check-in, na verdade, você entrega o passaporte no check-in, porque a imigração argentina, ela está a bordo. Então, a documentação só pode ser... Isso é uma dica importante agora. Olha aí, ó. Só pode ser RG ou passaporte. CNH, carteirinha de qualquer profissional. CNH não vale. Não, porque o tratado do Mercosul só aceita o RG ou o passaporte, tá? Sim. De preferência com uma foto ou 10 anos
ali para não mudar a característica do seu rosto. Às vezes o pessoal tem Já um tem que fazer RG um de RG. 5 anos de Criança. idade e tem 40. Tem nem assinatura lá, tá não alfabetizado. Então é isso. Então você entrega o passaporte para os oficiais, né? Não é para qualquer pessoa. Esses oficiais, eles levam a bordo esse passaporte e a imigração argentina vai fazendo o cheque sobre essa documentação junto com a Polícia Federal e aí ela dá o ok do ingresso desse passageiro a bordo, porque tá indo pro país dela. Ali você já tá numa fronteira internacional. Sim. Que legal. E aí... Você paga em dólar já. Você tá aqui em Santos pagando em dólar. Caralho! Mas quando a viagem é nacional, você também paga em dólar. Nacional também, nacional. Pra comprar Guaraná Antártica, água Minalba, mas é em dólar. Então, e aí esse documento, ele te entrega ou na noite ou no outro dia, já de manhã. Mas, na verdade, você recebe esse documento de volta. Não é no mesmo instante, seguinte, mas é no período ali. Ninguém pode ficar com um documento de ninguém. Eu acho que só faltou essa explicação. Mas realmente você entrega e depois... ele tava falando que tem passageiro que dá show, dizendo que não vai entregar, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiz uma travessia e o meu demorou 8 dias pra... E, inclusive, até uma pergunta agora polêmica. Como que é a checagem com os passageiros quanto à droga? Porque na travessia mesmo que eu fiz, eu vi dezenas de pessoas com droga, né, embalada e tal. Eu queria saber se são mulas, né, que levam drogas, como que é? Mas o controle o controle mesmo da fazer, né? Igual o aeroporto, muito. Mesma coisa. Do navio pra dentro, vocês têm ação de vocês ou não? É só até ali a... Não, só até um tema polêmico. Ele até mudou a expressão. Música que é um tema polêmico. De tensão. Na verdade, a gente tem que ser sincero, né? É um tema de segurança pública, né? Junto com os terminais, que é o ISPS, né? A gente tenta combater o máximo, mas a máquina inteira pública a gente não consegue combater 100%. Nós tentamos, mas às vezes pode ser N possibilidades dessa droga estar a bordo. O navio é muito grande, você tá sendo pessimista achando que sai no Brasil. De repente é fabricado lá dentro, ou já tava lá dentro. Cara, o navio é grande, velho. Assim, faz sentido. A nossa jurisdição, né, para falar, a gente tem essa interação, então a responsabilidade nossa do passageiro até entregar a bordo, e aí, consequentemente, é o navio responsável por isso. Então, às vezes, não tô agora fazendo defesa dos nossos terminais, mas o navio para em vários lugares que não tem o recurso da instalação portuária, né? E quando a gente passa de 2 quilômetros, é área internacional, né? Isso. Pode até fabricar. Dependendo da bandeira do país, sim. Na verdade, existem alguns lugares que não tem instalação portuária, né? Não cabe aqui eu falar, porque parece que aí eu vou defender onde tem instalação portuária, mas assim, que a fiscalização ela é um pouco menor, porque o navio fica fundeado, as pessoas vêm e voltam para o navio. É diferente se a gente for falar de Santos, Rio, Salvador, que tem um terminal, você passa por um scanner, e na verdade... Pode acontecer, isso no aeroporto. É um ponto de vulnerabilidade. É um ponto de vulnerabilidade que a gente tenta combater. As autoridades estão firmes nisso sempre. A gente tem o ROIP, né? Até voltando ao ISPS, a gente tem um relatório que toda ocorrência que tem na instalação portuária de drogas, de entorpecente, né? Incidente de proteção, a gente faz e comunica a Sesportos. Mas aí é feito a ocorrência na Polícia Civil, na Polícia Federal, então a gente tem operações com canil, a gente tem operações especializadas que a gente faz quando a gente avalia que tem um risco, né? E então a gente tenta de toda forma que isso não venha a bordo e não prejudique as pessoas de bem. Sobre isso, igual você falou, tinha gente... É muito difícil a gente saber se entrou em Santos, entrou em outro lugar,
por onde entrou, então assim... Igual, ele já viu, mas o que você já viu de interessante? E é comum localizar o pessoal já com drogas? Semanalmente? É mais comum do que vocês imaginam. Nossa, sério? Quando tem embarque, sempre tem uns malandros Tipo, lá. todo embarque vai achar alguma coisa. Sempre tem. Caramba. Sempre tem. E onde você já viu mais curioso da galera? Porque a galera é tão criativa pra esconder as coisas, né? Igual não teve 2 brasileiras que foram barradas lá na Alemanha que botaram alguma coisa na mala delas e tal. Isso, aí tem isso também. Foi um tema muito abordado, né? Por muito tempo, né? Das 2 meninas que caracterizaram que eram inocentes, né? Então, uma coisa importante. O pessoal que manipula a bagagem... Já é do navio, já é do armador, não. São nossos. Então, assim, são contratados pelo terminal, os critérios de segurança do terminal. Que leva lá na cabine? É isso? Não, a gente deixa no navio. Tá. A gente vai até o porão do navio e entrega lá. Aí o pessoal do navio leva essa bagagem e distribui. Então, assim, isso é importantíssimo, porque o que aconteceu com essas 2 meninas foram que elas deixaram a bagagem e aí, infelizmente, houve uma contaminação, que a gente chama, que colocaram drogas com o nome delas e até elas provarem, elas ficaram presas, né? Então, assim, teve que fazer uma investigação muito grande, até eram malas semelhantes. Então, assim, foi uma coisa orquestrada, muito bem feita. Então, assim, os carregadores de bagagem no terminal, eles são contratados pelo Concais, pelos critérios de segurança adotados por nós, até para não haver, a gente tem tudo monitorado, existem nossos operadores de CFTV, que eles são treinados para isso, para ver qualquer diferença, anomalia em alguma coisa. Graças a Deus, a gente nunca teve um episódio de ter que levar um funcionário nosso, um colaborador nosso para a polícia, porque estava envolvido em algum momento de alguma coisa sumir de alguma mala, de algum passageiro. Sim. Por incrível que pareça, né? A gente fala de um avião, uma aeronave são 200 e poucas pessoas. Um navio são 5 mil. Vezes 2 e às vezes vezes 3, que as mulheres não criticando, agora eu vou ser cancelada. Leva 1 ou 2 malas, aí aumenta a probabilidade, né? Então, assim, brincadeiras, mas isso acontece. Então, se a gente falar de um navio de 5 mil pessoas, 10 mil malas. Então, assim, se a gente falar que teve uma ocorrência, não tem nem 1%. Mas a probabilidade é muito grande de ter, porque o usuário aumentou muito, né? Questão geral. E a criatividade do povo também, né? E a criatividade também. Então, a gente tem alguns episódios, mas a gente teve algumas apreensões que até públicas, né? A gente já teve semelhantes ao aeroporto, né? No corpo. Isso que eu ia perguntar. Às vezes na mala. Deve ter forma também de esconder do scanner, né? Sei lá. Isso eu não posso abrir essa informação. Informação sensível. Mas olha, até da visão de raio do super-homem, colocava lá caixinha de chumbo. Mas eu te falo que a tecnologia ajudou muito a gente sobre isso. Né? Já tem inteligência artificial. Isso, antigamente tinha uma técnica que você conseguia... Burlar o scanner. Não é burlar, mas fazer algumas coisas. Hoje em dia, com a tecnologia, com a coloração, tudo é muito mais difícil, né? Mas é o que você falou, todo mundo é muito criativo, né? Então, pode acontecer. Então, a gente estuda todo ano, todo dia, pra gente poder combater isso. Mas Além do scanner, etc., também tem aqueles agentes que ficam e falam, tá com cara de quem tá nervoso, vem aqui que eu vou te revistar. Também tem isso no Olha, eu acho que tinha que mudar esse podcast para podcast de segurança. Vocês estão muito avançados nas perguntas. É tecnologia em segurança. A tecnologia do porto, Não, assim, a segurança em si, ela tem que ter isso, né? A gente fala que a gente tem... uma célula de inteligência, uma célula que é fisicamente ali no combate, né? A gente tem células de CFTV, então, assim, existem isso e a gente trabalha sempre em conjunto com a segurança pública, né? Isso que eu ia falar, tem agentes da Guarda Portuária, da Polícia Federal que estão junto ali. Sim, na verdade, a instalação portuária é um apêndice da segurança pública, né? Então, assim, a segurança pública... tá 100%
nesse combate. E os terminais portuários, eles são um apêndice ali que ajuda nesse critério. Então, assim, a gente tem isso, várias ações, né, integradas e às vezes não integradas, que são direto da segurança pública pelo critério de avaliação de risco. Sim. Né? Se a gente falar de carga lá, a Receita tem, né, o canal vermelho, o canal verde, e aí de repente para onde o navio vai, né? Se ele vai para lugares que são oriundos disso, então assim tem todo esse critério sim. E temos várias ações aí na segurança. Sim. Mas se vocês localizaram uma pessoa que tá com droga, o próximo passo é o quê? Chamar a Polícia Federal, Polícia Militar? Na verdade, existem 2 critérios, né? Se a gente estiver numa área controlada, no terminal de passageiros, a Polícia Civil que faz esse primeiro combate, na verdade, porque ela fica também no terminal. Não é minha área alfandegada? Sim, na verdade é a área controlada. Na área alfandegada, aí é a Polícia Federal. Então, o terminal de passageiro, ele tem um modal um pouco mais... Nos aeroportos também. Também tem que a Polícia Civil. Que é a DEATUR, né? Que é a Delegacia do Turismo, lá junto com o DOP e tudo. No terminal, a gente tem uma sala especializada disso. E aí, então, é a Polícia Civil que cuida. Uma vez eu precisei daquela cena da Polícia Civil lá em Guarulhos, porque minha carteira foi extraviada e eu tava precisando embarcar. Extraviada por mim mesmo, né? Eu senti no seu olhar Foi extraviado. que você precisava embarcar e precisava fazer um BO. Aí eu fui lá e falei, eu fiquei sabendo que vocês me dão um papelzinho aí que eu posso embarcar porque eu tô sem documento. Meu Deus. Aí eu falei, o que aconteceu? Foi extraviada. Tava aqui, não sei onde tá. Meu Deus. Aí fizeram uma cartinha, pediram pra eu mostrar digital, né? Aí eu mostrei o digital e fizeram uma cartinha. Aí eu embarquei com um papelzinho só. Na verdade é um BO, né, da Polícia Civil, que você embarca mostrando outro documento com foto. Então, isso também, às vezes, acontece no terminal de passageiros. Mas a gente tem uma coisa muito boa no terminal de passageiros, é que de finais de semana, ou quando é embarque internacional, a gente tem a emissão do RG pro passageiro. Mas é só pro passageiro, né? É bom deixar claro que emite lá mesmo? Que não é o poupa-tempo. Não é qualquer um que vai lá e vai... Não podem ir lá, mas isso foi um projeto da Polícia Civil. Mas se o cara tiver com a pressa mesmo, ele compra uma passagem lá. Só pra fazer Na verdade, é um projeto da doutora Marta, né? Que ela conseguiu isso, então assim... A Virgin? Isso. Legal, já sigo ela. E na verdade, a gente... Tem uns critérios, né? Não é todo mundo que pode emitir, mas se dá para emitir, a gente já salvou muitos embarques com essa emissão do RG para poder a pessoa embarcar, porque para o Mercosul, vai precisar. Às vezes a pessoa extraviou, né? Ou eu imagino tem. que deve ser um desespero da pessoa achar que vai perder a viagem, né? Teve alguma história que você já viu? Algum ponto emocionante, assim, de viagem que vocês tiveram que ajudar a resolver? Já, na verdade, passageiros que não chegam no horário, chegam após a saída do navio, ou... Também, né? É importante... Rolou a carga. É importante dizer... Mas chegar depois que você vai fazer o quê? Vai nadando, né? É que às vezes o navio tá em processo de desatracação e a pessoa pode achar que em algum momento... parado, então eu posso subir, né? Então, aí tem esse outro item. O que acontece? Demora mais ou menos 1 hora, mais ou menos, do encerramento do check-in até a partida do navio. Por que demora 1 hora? Pô, deve ter um monte de procedimento. Porque tem um interno, procedimento né? de documentação, que o navio imprime uma lista e leva até a Polícia Federal, para a Polícia Federal fazer a conferência e liberar o navio. Então, às vezes a pessoa tá vendo o navio, tá ainda em procedimento terminal, as companhias, né? Porque o terminal, a gente não faz check-in e check-out. E a pessoa não entende que ela não pode mais subir a bordo. Então, é muito triste, às vezes, ver famílias... E também não é interesse da companhia ou do terminal barrar essas pessoas. Mas, infelizmente, existe um protocolo de procedimentos que demoram quase 1 hora para o navio sair. A pessoa fala, mas o navio tá aí, me deixa entrar. Mas, assim,
Containers também acho que é assim, né? Containers fica mais de um dia, né? Tá 2, 3 dias atracado, e aí é mais fácil. E mesmo assim, a galera consegue perder o deadline e rola a carga pro próximo navio. A próxima vai pro outro navio, né? Mas o passageiro tem esse outro curiosidade. Ele atraca de manhã e ele vai embora no máximo até as 18, 19 horas no máximo. Caramba. E aí a gente pensa que a gente tem que embarcar 4, 5 mil pessoas das 10 às 4 da tarde. Então é uma outra também, um outro desafio da gente embarcar todo mundo em segurança, né? Fazer todos os critérios. Então esse é um desafio também nosso. Ó, a gente falou um pouquinho de segurança, da parte tensa, falou de emoção, né? Da pessoa perder a viagem. E tem alguma história engraçada? Ou um perrengue, alguma coisa que você fala, não acredito que isso aconteceu. Deixa eu tentar lembrar. Alguma curiosidade. Eu acho que tem, melhor tu consultar alguém ali, ó. Conta uma daquelas que não pode contar. Aquela... Foi um ano antes. Vozes do além agora, hein? Isso é bom a gente trazer as pessoas da comunicação, que a de pessoa comunicação que a Olha aí. pessoa lembra. Pelo menos foi antes, né? A pessoa tava, acho que, um pouco ansiosa. Quase nada, né? E ela chegou lá pra embarcar num dia que a gente achou estranho, mas o navio era na próxima temporada. Nossa. Não era na temporada Imagina, vigente. com mala e tudo, fazendo story. Caramba, velho. A gente teve já isso. Chapeuzinho, óculos de sol. Hotel, esse vídeo É? no TikTok. Olha. Eu fui lá, cheguei atrasado, tava lá implorando pra entrar. Aí a pessoa parou e falou, então, você na verdade tá adiantado, não tá atrasado. Olha isso. Adiantado um ano. A pessoa tava adiantada 1 ano, viralizou no TikTok. Vamos procurar esse vídeo pra gente fazer o corte. Depois a gente pode até mandar. Tem, manda pra gente. Mas, assim, algumas coisas... mas assim, não é tão engraçado. Então, acontece do passageiro não conseguir embarcar, né? Às vezes... bastante coisa... Não é engraçado, mas bastante coisas que as pessoas... Perrengues às vezes, que as pessoas passam. perrengue que não entendem, igual ferro de passar roupa. Ele é proibido de entrar no navio. Seria uma que eu levaria com certeza. Então, eu vou explicar pra você o porquê. Mas assim, as pessoas falam... Mas e meu ferro? Como é que eu vou passar minha roupa? Por quê? O navio, a maioria tem carpete. E agora você já matou a charada, né? E às vezes muitas pessoas podem acontecer de deixar o ferro ligado e sair da cabine e o navio tá navegando. E nesse balanço o ferro pode bater no carpete e a gente ocasionar um incêndio de grande proporção aí dentro do navio. Então é uma coisa que não é ilícita, mas que é um acordo de SPS que o navio... O navio toda a temporada é bom, a gente vai voltar na segurança agora. O problema é que a pessoa perde o ferro, né? Porque... Então, agora a gente tem guarda-volume. A pessoa pode guardar ou ela pode descartar. Aí fica um critério do passageiro, né? Então, assim, o navio, ele fala pra gente toda a temporada, ó, esses são os itens de segurança que eu não quero que tenha baseado, lógico, né? Eu quero porque eu quero, baseado nos itens de segurança. Sim. Então, outra coisa que também não pode, né? Narguilha ou narguilé, aí como as pessoas... Cigarro também não. Cigarro eletrônico também agora saiu uma... cigarro normal não pode. Não, a gente não pode barrar, mas você tem a área certa para fumar no navio. Você não pode fumar no corredor, você tem que ser sempre lá no deck, onde é área livre. Cigarro eletrônico, saiu uma portaria agora nova da Anvisa, né? Já tinha uma portaria, agora saiu uma proibição sobre o tema. Então, é um tema que eu vou ter que abordar com as minhas equipes, porque também não vai poder subir a bordo com esse equipamento. Então, por causa de legislação, né? A gente segue a legislação. Então, o ferro de passar... Antigamente, lá atrás, a gente quase apanhava também, que era chapinha. Nossa. Porque antigamente não tinha aquela proteção, né? Eu não sei direito, mas era isso porque era ferro também e poderia ocasionar incêndio. Então imagina, a gente no scanner falar pra uma mulher que ela não pode levar a chapinha dela. Imagina os shows que vocês devem ter visto da mulherada. O ferro de passar roupa É foi pra ter quando? que usar o salão de beleza lá de dentro. É caro. Aí eu não sei. O ferro foi... Faz tempo isso? Ferro. Pô, então... Caguetar minha mãe aqui, ó. Já levou, viu? Não, mas Enrola assim, pra caralho então, lá. Ela pode ter levado, mas assim, não foi. Porque assim, tem dois critérios agora. Se for na bagagem desacompanhada, que é a bagagem que você despacha, a gente mostra pro navio que tem o item. Entendi. Aí lá a bordo, o navio retém
e te devolve no último dia. Uhum. Se for na bagagem de mão, você já não pode passar porque tá com você. Tá. Sei. Então tem esse critério. Talvez foi a bordo, mas Autorizaram. foi autorizado Pelo próprio navio. Mas pelo não, próprio não navio. faz muito sentido, porque se vai ficar a critério do navio de qualquer forma, estando na mão ou estando lá, podia liberar e deixar o critério do navio decidir se vai, se não É vai. porque Amenizar o eu controle, né? te entendo, mas é uma ajuda mútua, porque imagina se todo mundo levar ferro e a gente tem 2 gangway pra embarcar Sim. 5 mil pessoas. E aí todo mundo tá levando, Lascou. não sai 10 horas da noite o navio. Então, assim, a gente faz essa tratativa. Pra agilizar. Como tá passando já pelo critério de segurança e a gente tá observando, então a gente já comunica. É que pra gente fazer na bagagem desacompanhada, também aí vai onerar o fluxo do terminal. Imagina se toda a bagagem eu pedir pra você, ó, espera um pouquinho. Sim. Ah, não, vem cá. Meu, são 5 mil pessoas, então a gente coloca a identificação e fala pro navio, ó. Agora, quando é ilícito... Mas é uma coisa norma que- internacional É essa uma norma, proibição? é de safety, né? Aí Sim. vem na Convenção SOLA 77 da salvaguarda da vida humana. Então tem esses critérios. Meninos, mais perguntas técnicas, que o nosso tempo tá voando. É Eu verdade. só queria perguntar se esses cruzeiros temáticos dão alguma dor de cabeça pra vocês, porque a gente vê cada coisa por aí. Cruzeiro do Neymar. Vamos falar do Cruzeiro do Neymar. Olha... Teve risos ali, ó. Já entregou ali, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Opa, Eu já imagina, deve fui ser em um podcast, mas esse tá me surpreendendo, tá me deixando de... Vai vindo as suas perguntas. Só sério, vai mudar o nome aqui. Saia Justa Não, ó, Cast. o Cruzeiro do Neymar, assim, teve muitas celebridades, né? Então, pra gente da segurança, foi um momento Mais tenso ainda, né? tenso, porque você tem que salvaguarda, né, das celebridades, porque vem... Teve muita gente... Fãs que fãs, queriam. então assim, o terminal ficou lotado lá fora, pessoas querendo... Quase foi pro pular. nível 3. Quase foi. Quase sim. Então, assim, mas no critério de embarque, não foi muito expressivo na área Não teve da... droga, não? Corta! Teve algumas ocorrências. Ele tá fissurado com o negócio de droga. Tá acontecendo. Teve algumas... Sou de uma família militar. Ah, então entendi. Agora, no final, você me conta isso, né? Então, assim, teve algumas ocorrências, claro, né? Mas não algo fora do comum, né? A gente, O dia a dia. a gente ó, são um público jovem, né? Tinha muito craque, né? Futebol. Tinha futebol, também, ó. O Falcão tava lá do futsal, né? Tirando, lógico, o Neymar e algumas outras celebridades. Mas teve algumas ocorrências, sim. Mas nada como um tráfico de drogas Sim, ou alguma sim. coisa assim. Sim. Coisas do dia a dia da faixa etária que tava no Cruzeiro, mas nada... Mas tinha umas drogas que vocês deixaram passar, que eu vi uns jogador ruim pra caramba que tava a bordo. Eles passaram, vocês deixaram passar. Deixou desembarcar essa Scania não droga. pegou aquelas drogas lá. Isso não tem como a gente proibir. Eu né? tenho um manifesto a fazer. Eu sou viciado naquele programa Aeroporto Área Restrita. Queremos um cruzeiro área restrita pra já. Vamos, você assina verdade. embaixo, gente. Põe aí nos comentários. Queremos cruzeiro área restrita pra ver Olha, como é que é o embarque, né? É verdade. Aí até... Uma solicitação aí Não é? justa, né? A gente pode começar com a gente. A gente vai verdade. lá acompanhar o embarque. É isso aí. entendeu? Aí a gente tem que pedir autorização à Receita Federal, Polícia Na Federal. moral. Mas é uma coisa... Eu também assisto também, né? É a segurança na muito veia. bom. Muito bom. A gente... Muito até, bom. inclusive, em algumas operações, o pessoal do aeroporto vem aqui pra gente apoiar também a Receita Federal aqui. Legal. Então, eles também... As pessoas que trabalham nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, em algumas operações específicas que a gente não pode declarar muita coisa, mas eles também estão com essa expertise nos portos, né? Porque se a gente falar em ministério, é Ministério de Portos e Aeroportos. Sim. Então, tá dentro do mesmo guarda-chuva. sempre faz sentido. Então, assim, a gente E às vezes, também para tem. embarcar por aqui, a pessoa veio de avião por um outro, então já, né? Isso. A ocorrência já começou lá. A rastreabilidade que a gente chama é antes do passageiro chegar no scanner, né? Aham. É Senão não verdade. dá tempo. Então, a Sim. rastreabilidade vem numa inteligência antes
A ocorrência em si é só um fato. Uhum. Aham. A gente fala, é a inteligência que rege tudo para tratar a ocorrência. Sim. Que legal. Muito bom. Então, Ela falou de cruzeiro avião era agora. restrito. Quando a pessoa perde, assim, o cruzeiro em si, né? Que agora, se ela tem uma travessia, ela pode ir, sei lá, pro Rio de Janeiro, pegar a travessia por lá. Se perdeu aqui, ela consegue fazer isso pode? normalmente, né? Pode. Já que ela, Pode sei lá, Hum. ela pegou uma travessia É que tá mesmo. pago, que né? tá pago, Até- ela consegue pegar no Rio. Até um cruzeiro normal, tá? Se você, um exemplo, você vai para Salvador. São 7 dias, né, de cruzeiro. Uhum. Você perdeu Santos, ele daqui a 2 dias está em Salvador. Uhum. Você pode pegar um avião ou Sim. qualquer transporte que você queira, ou um Uhum. ônibus, e você pode embarcar em Salvador e curtir o cruzeiro até volta. voltar para Santos, Uhum. né? Nossa. A travessia é a mesma coisa. Onde não é permitido o embarque, onde não tem porto. Um exemplo. Em Angra, lá, Isso. Ilhabela. Um mini cruzeiro que faz Santos, Búzios, Ilhabela e volta. Uhum. Você perdeu Santos, você perdeu o cruzeiro. Exato. Você não pode embarcar em Búzios e não pode embarcar em Ilhabela porque você não tem um terminal portuário para poder fazer toda a segurança para você embarcar. Uhum. Mas o próximo porto ou o próximo local, se tiver uma instalação portuária, você sim pode embarcar e seguir o resto do cruzeiro. Isso aí Uhum. para a Europa também. Enquanto ele estiver no Brasil, um exemplo, tem navio que faz Santos, Rio, Salvador, Fortaleza e vai, né? Fortaleza é o último porto para ele poder ir para Europa. Se você perdeu Santos, você pode embarcar um desses 3. Mas somente nível Brasil. Se o cara perder, sei lá, vou pra Europa, É, cruzeiro ele- de de 25 avião. dias, 30 dias. Ele até pode, mas ele vai perder aí Ah, metade do cruzeiro. metade da do cruzeiro. viagem, Mas né? pode, porque a cabine dele tá lá, a Uhum. cabine é dele, né? Sim. Então pode sim. Só não pode ir em lugares que você para fundeado, né? Que você Uhum. para lá Sim. fundeado e você vem com alguma embarcação para poder Uhum. curtir a cidade. Então Uhum. esses lugares não pode ter nem embarque e desembarque, somente se for emergência, né? Uhum. Alguma coisa médica, igual Sim. saiu, que teve passageiro que teve que vir pela embarcação da praticagem, Uhum. né? Teve que fazer algumas... Ó, um fato curioso, Olha tá aí, vendo? olha aí, lembrou. Agora lembrei. Tem passageiros que às vezes numa emergência a praticagem tá descendo do navio, né? Quando sai do canal e às vezes faz o desembarque emergencial a bordo. Tem passageiro que às vezes é resgatado de helicóptero, Nossa. né? Depende de onde ele tá. Mas é e de não dentro tem... pra fora só, né? Não pode Isso. chegar de helicóptero. Não. Só se for o Neymar. Tem um heliponto. Mas tem esses fatos. E gera algum custo pro passageiro? Não, né? Isso aí tá dentro do seguro que isso ele tá paga, né? dentro, tá dentro, não gera nenhum custo para Foi ele. uma questão, na tipo, ele verdade. passou muito mal, precisa ir pro hospital, mas ainda o navio não tem autorização pra atracar. Aí ele pode Isso, desembarcar dessa ou forma. às vezes o navio tá em navegação, né? Uhum. E aí, lógico, tem que ter autorização de todas as autoridades, sim. tudo. Mas a maioria das vezes o navio prefere, se ele estiver perto da barra, ele volta, atraca, faz o procedimento normal de terra, que é mais fácil, e aí ele volta para navegar. Sei. O grande problema é se ele tá num lugar que não tem aonde chegar mais próximo Uhum. e o paciente está de risco, né? Aí é feito todo o procedimento com autoridades competentes para isso. Entendi. Muito bem. Pronto? Mais perguntas técnicas? Mais ele uma. Tem, ele tem. Ah, ele Sempre tá tem. cheio. E as drogas? Não, se acontece no caso de óbito, né? Tipo, a gente sabe ali que, acho que é Fortaleza ou Salvador, vai até Tenerife ali, Europa. São 7 dias. ali. Seguindo reto ali, uma reta só ali. O que acontece se for, sei lá, no segundo dia, do 7º? Como que faz, assim, com o corpo? Fica ali... O que acontece? Olha, eu vou te falar, isso é mais Navio tem, né? o navio, mas eu vou te falar por 15 anos de experiência. O que eu sei dos agentes marítimos, né, que cuidam do navio. Quando há um falecimento a bordo, sempre no próximo porto tem que ser feita essa ocorrência. Uhum. Então, um exemplo, ele está em navegação, o corpo vai ser colocado em algum lugar para proteger esse corpo, até para uma autópsia, né? Aí tem que fazer a ocorrência. Mas vamos falar a nível Brasil. Você está navegando de Santos para Salvador. Esse passageiro veio a óbito no meio dessa navegação de 2 dias. Quando chegar em Salvador, vai ter que ser feita essa ocorrência, aí a Polícia Federal sobe a bordo, aí faz todo o procedimento de IML e tudo para poder tirar esse passageiro, infelizmente, de óbito.
Então, é sempre o próximo porto se houve uma ocorrência de morte, né? Que aí não tem mais jeito, tem médicos a bordo, tem UTI, tem todo um aparato lá dentro do navio também. E aí veio a óbito, é esse procedimento. O próximo porto, ele faz toda a ocorrência para tirar esse passageiro de bordo. Mas quando for internacional, no próximo porto também, ele vai estar lá registrado lá que ele morreu em Santa Cruz, Tenerife, né, no caso. Sim, na verdade vai estar que ele faleceu a bordo de uma embarcação. E aí, se for outro país, aí tem todo aquele procedimento de consulado, de liberação, porque está em uma outra esfera, né? Aí segue os procedimentos normais para esse corpo voltar para o Brasil. Mas aí ele tem que... Eu falo descarregar, que feio, né? Ele tem que desembarcar no país. Ele não vai voltar. Por exemplo, o navio vai voltar pra cá. O corpo não volta. O navio não volta, na verdade. Quando ele vai pra Europa, pra travessia, ele vai. Ele só retorna daqui a 6 meses. Então, quando a gente fala travessia, é porque o navio tá saindo do Brasil e tá indo pra algum destino da Europa ou qualquer destino que ele vai. Então, não tem como esperar esse navio retornar. Entendi. Então, mas se for esse, por exemplo, aqui... Se for no Brasil, ele não volta para Santos. Não volta de navio, ele não, desembarca ele vai no próximo porto e volta... no próximo porto. Até porque o navio é mais lento, né? Tem que vir de avião. Então, assim, a gente já teve algumas situações, assim, infelizmente, que acontecem, né? A gente tá falando de novo, de 5 mil pessoas. Às vezes tem pessoas com um problema ainda, mas, assim, é muito triste. A gente já recebeu famílias, né? Toda a assessoria dá um apoio, a gente... tenta dar o maior conforto para a pessoa, que pode, lógico que nunca é o ideal, mas a gente já, outro fato agora, lembrando, já aconteceu sim, né, de pessoas virem a falecer e desembarcar em Santos, e aí a gente tem que confortar a família, fazer todo um procedimento aí para que se sinta acolhida, né, sobre isso. Deve ser muito triste, né, porque geralmente uma viagem de cruzeiro é só um momento de alegria, felicidade, e você tem que resolver uma coisa dessa, né? E já aconteceu da pessoa vir a óbito dentro do quarto mesmo, vocês só perceberem, sei lá, 20 dias depois? Que na verdade essa informação eu mais de bordo, tenho, né? porque é mais de bordo, né? Não é a gente... na verdade, histórias, vamos falar assim, eu não conheço da pessoa estar no quarto e só verificarem daqui a um tempo. Travessia de lá pra cá também, chegar em Santos já tá... É porque, assim, dificilmente às vezes a pessoa viaja sozinha, né? Lógico que tem. Já viajei. Mas você é jovem, né? Então é mais fácil. Você jovem tem um corpo fechado. Já tomou tiro, já pegou Covid, passou... É da área da segurança, família de segurança. Faz o MacGyver. Mas, assim... pode acontecer, né? Um fato de 1 ou 2 dias. Mas eu acho que é um pouco mais difícil, né? Sim. Mas, cara, a ocorrência não espera, né? Eu falo que a segurança é isso. A ocorrência não espera, não tem dia, não tem hora. E pode acontecer, né? Onde a gente tem muitas pessoas circulando, a gente tem esse fato. Tudo bem. Vai fechar o episódio assim triste, né? Acontece, né? É a vida. Acontece. Então tá bom, né, gente? Vamos para a última pergunta? Podemos? Eu tenho uma última pergunta. Drogas. Drogas. Já aconteceu de bagagem pro navio errado? Olha, no aeroporto acontece. Já aconteceu comigo de chegar lá no destino de avião, né? E a bagagem não tá lá. Já aconteceu comigo também no aeroporto. Não vou nem contar essa história. Foi dar um passeio. O meu foi na lua de mel aí. Nossa. Ainda bem que extraviou a mim e não da minha esposa. A lua de mel poderia ter acabado num momento ruim. Não, mas assim... Antigamente, vamos falar um pouco lá atrás, antes de 2008, tudo, poderia até acontecer, né? Eu não tenho esses relatos, porque eram muitos navios e às vezes Mas hoje em dia a gente tem um procedimento que, assim, se a gente tem mais de um navio ele tem mala num salão e o outro navio tem mala em outro salão. Então a probabilidade disso acontecer é muito difícil. Não vou falar que não possa acontecer e que não já aconteceu. Mas como a gente segrega,
é mais difícil isso acontecer. Mas vou falar fatos curiosos. Às vezes o passageiro não sabe qual navio ele vai. Ele chega e tem 2 navios, ele fala, eu vou no navio. Então mala não foi, mas passageiro já foi. Entendeu? Aí a gente pede o voucher, a gente pede a identificação para poder orientar o passageiro. Descobrir qual navio que porque às vezes tem... Qual navio que você tá? É um branquinho. Às vezes tem 2 navios da mesma companhia, né? E às vezes fala, vou na MSC. Tá, mas qual? Ou eu vou na Costa. Tá, tem 2 atracados. Qual? Né? Então isso pode acontecer também. Mas assim, a gente toma todo esse cuidado de logística para poder isso não acontecer, que isso afeta, né? Dá um desconforto, né? Se chegar, se não ter sua bagagem ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas se acontece, também a gente tem um procedimento já para tentar o mais rápido possível tentar mitigar isso. Mas é um pouco assim. Extravio de bagagem. Não é aquele extravio de extravio de passageiros. Que extraviou a si próprio. Quando a carga, a gente tem uma expressão chamada alijamento, né? Que o capitão tem autonomia para jogar a carga no mar. Eu imagino que os capitães, eles devem ter vontade de jogar alguns passageiros no mar também. Na verdade, foi importante você falar. Vai lembrar de outra história. Não. Sabia. O comandante, né? A gente chama... Porque assim, no passageiro, a gente tem 2 hierarquias lineares, né? A gente tem o Hotel Director, que é o que faz todo o procedimento de hotelaria, tudo. A gente tem o Staff Captain, que ele também mas ele cuida mais da segurança. Aí embaixo do Staff Captain tem o Chief Security. E aí tem outros departamentos mais para a nossa área de segurança. E aí tem o comando geral, que é o capitão, o comandante. E quando está em navegação, ele tem autonomia total. Se tiver uma briga a bordo, se ele quiser te prender na cabine lá, ele vai te mandar prender. E a hora que chegar num porto, ele chama a autoridade. Ditadura. E aí ele vai... E aí a Polícia Federal sobe a bordo, vê a ocorrência, e aí toma os trâmites da legislação brasileira. Mas a bordo, ele tem autonomia total sobre qualquer fato disso. Então... Jogar no mar não, mas prender... Não, jogar no mar eu acho que nenhum, né? Mas poderia. Mas assim, dar uma advertência ou dar uma punição, ele tem autonomia pra fazer isso, sim. Tipo, igual quando criança pronta na viagem, fala, você não vai no parquinho. Então, quando parar em Búzios, você não vai descer, vai ficar no navio de castigo. Mais ou menos isso. Tipo isso. E se às vezes tem uma ocorrência, né, vamos falar de ilícitos, ele pode desembarcar o passageiro. Olha. Ele tem autonomia de desembarque. Se a equipe de Rua. segurança pega algum ilícito, alguma coisa assim, ele desembarca. Lógico, ele não vai desembarcar, o passageiro vai pra rua. Vai chamar a autoridade local de segurança pública e ele vai fazer o desembarque desse passageiro. Se o comandante fosse argentino lá no Cruzeiro do Neymar, punha o Neymar pra fora. Verdade. A gente... E falando em comandante de navio, só pra avisar quem não assistiu, nosso episódio da semana passada foi com uma pilota de navio, viu, gente? Então depois que acabar isso aqui, você corre lá pra ver, caso você não tenha visto ainda. Certo? Agora sim, já pergunta. A gente quer saber quem é o Matheus Paixão de bermuda e chinelo. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Vai falar que vai pegar um cruzeiro. Gosta de viajar de navio. A família me cobra bastante que gosta de viajar e quer viajar, né? Até minha filhinha fala essas coisas. O Matheus de bermuda e chinelo. É um cara tranquilo. Eu gosto de... Ultimamente, depois da pandemia, não tenho feito muito, mas gosto de fazer esportes. Principalmente na área marítima. É curioso ou não, mas eu gosto, sim. Canoa? Stand-up. Então, assim... Lá atrás, meu avô é oriundo de Ilhabela, então foi pescador. Meu pai também gostava muito de mar, então, assim, eu venho dessa área. Nadar, fazer as coisas que eu acho que relaxa bastante, né? Eu tenho uma profissão que ela é tensa. Tensa por natureza. Então, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer esporte, gosto de ficar com a família também, né? Que é o porto, né? É o alicerce, eu acho que é a base. Sim. Então, para todo mundo que tá assistindo, eu acho que primeiro você tem que proteger, né? Para depois você sair de casa para poder fazer alguma coisa.
E, querendo ou não, tô na área, né? Gosto de atirar. Uma coisa que também faz parte, né? Tá sempre treinando a mira. Né? Segurança, me né? relaxa um pouco a gente ir pro Atirar relaxa. Olha, essa é ir pro um paradoxo. Ó, aqui Relaxa temos 3 mesmo. caques, então, né? Tu nunca, pô, relaxa mesmo. Relaxa demais. Procura os benefícios. É sério. Diminui a Não ansiedade. precisa ter medo, eu acho que... Vamos levar ela pra dar uns tiros. Tudo de forma controlada e nada Exato. excessiva, eu acho que é importante. Cada um tem seus hobbies, né? Mas já precisou atirar em trabalhando? Tudo Vamos- bem, vamos Vamos não. Vamos pular essa parte de Continua, não. Matheus de bermuda e camisa, né? Volta. Então, assim, gosto bastante e gosto de curtir também um pouco, porque faz parte, mas sempre nos critérios dos olhos da segurança. Infelizmente, Sim. a minha família sofre um pouquinho, porque a gente Imagina, não consegue chega na descansar. balada, fala, onde é o ponto de fuga? Cadê a sinalização de emergência? Tu é desse tipo, né? Olha, Fica olhando as às vezes plaquinhas, eu extintor de vou- incêndio. Eu vou te falar que às vezes eu vou almoçar com colegas de trabalho e eles falam, não, meu, não dá, cara. Não dá. Você não vai entrar. Eu falei, não, mas aqui só tem uma entrada e uma saída, cara. Se acontecer alguma coisa aqui... Ou, isso eu posso falar, eu nunca sento de costas. Também. Se não tiver um lugar, a probabilidade de eu ir embora é muito grande. Então, é alguns critérios que você adota para sua vida. E eu acho que qualquer ser humano pode adotar. Isso te faz um pouco mais Mais seguro, alerta, né? Eu aham. acho que, assim, lógico, a segurança pública tem que fazer o papel dela. Mas todo ser humano também, se puder Se cuidar, fazer, né? se cuidar, né? Tipo, celulares, né? Isso aí são dicas Sim. agora de um especialista em segurança. Isso ajuda bastante. Então, Excelente. esse é o Matheus Viveu fora do original. trabalho. Que o trabalho envolve um pouquinho Envolve, dentro. não tem mas como é separar as isso. pessoas. Muito bom. Matheus, muito obrigada. Adorei o episódio, demos muitas risadas. Eu que agradeço, adorei. Olha que Apesar do vocês saia também justa. são especialistas em segurança, posso dizer assim. O tema é bastante delicado, mas assim, adorei mesmo. Bacana. Posso dizer que foi maior do que a expectativa, então eu Show. tô à disposição Que aí legal. quando quiser que a Bem. gente volte para dar risada e Olha contar aí. algumas coisas. Aí a gente pode fazer de outros estados, né? É verdade. Aí a gente pode contar Aí tem mais algumas histórias. curiosidades de outros estados também. Olha aí. Tá bom? E se você gostou também, aproveita e deixa um like, deixa o seu joinha neste vídeo e comenta pra ver se tem uma parte 2 pra ele falar mais coisas, porque tá difícil de soltar, né? As curiosidades, né, gente? Aí ele vem e fala de outros estados, outros lugares, pra não comprometer tanto Santos, né? Tá bom? Obrigada pela sua audiência. Até a próxima, Marujos. Bye, Tchau, bye. tchau.